Estudo polêmico que saiu há pouco tempo atrás no JAMA, que é uma revista de peso científico importante, que fez o acompanhamento, a avaliação de dados de mais de 20 mil pessoas da Suécia, Europa e algumas pessoas até fora da Europa. A maioria desse grupo de pessoas eram mulheres e o diagnóstico era transtorno de personalidade borderline. E o que eles tentaram avaliar nesse estudo? Qual era a eficácia da farmacoterapia na diminuição do risco de suicídio? Lembrando que a gente não está falando em melhora global dos sintomas do transtorno borderline. Então, em primeiro lugar, eles já falam no artigo que a terapia dialética comportamental é o que a gente tem de mais evidência para diminuição do risco de suicídio. Mas a gente sabe que o acesso para muitas pessoas não é tão simples assim. Então, eles foram comparar nesse grupo de pessoas o que tinha realmente diminuído o risco de suicídio. E aí a conclusão, que é o que tem gerado bastante polêmica, vídeos, é que parece que os estimulantes que a gente usa para tratar a déficit de atenção diminuiriam a impulsividade em pacientes com transtorno borderline que tinham sintomas de impulsividade intensa, de desatenção, diminuindo o risco de suicídio. Além disso, no estudo, eles mostraram que benzodiazepínicos aumentam o risco de suicídio. Na nossa prática clínica, a gente já sabe que os benzodiazepínicos, o ideal no quem tem transtorno borderline é não usar, por esse risco de aumentar a impulsividade. E aí chegou à conclusão que estabilizadores do humor, antidepressivos e antipsicóticos, que são medicamentos comumente usados no transtorno borderline, não têm impacto em relação a risco de suicídio. E até a estatística ali em relação a alguns antidepressivos, parece que a vortioxetina parece que tem um impacto em relação à diminuição de risco de suicídio, comparativamente com outros antidepressivos. O lítio, que é um medicamento que a gente acaba tendo esse cuidado, mas ele parece que tem uma diminuição de risco. Mas o que eles chegaram na conclusão é que, avaliando, a maioria do resultado positivo em relação à diminuição de risco era mesmo com os estimulantes. O que não fica muito claro? Será que esses pacientes tinham TDAH em associação e aí por isso usavam essa medicação e isso tinha um impacto? Ou eram pacientes só com transtorno borderline? Então isso não fica muito claro no estudo. A gente precisa de ensaios clínicos randomizados, mas pelo número de participantes do estudo, a quantidade de pessoas que foram avaliadas, tem-se aí um ponto para a gente ficar em atenção e avaliar. A gente vai ter que ter cuidado em relação a pacientes com transtorno borderline que tem como comorbidade transtorno bipolar. Então a gente tem que ter esse cuidado pelo risco em usar estimulante o paciente com transtorno bipolar. Esse gráfico aqui a gente tem pontos e tem uma linha no meio. Tudo que diminui o risco tá para a esquerda. O que aumenta o risco de suicídio tá para a direita. E vocês vão perceber que tem algumas que estão praticamente em cima da linha. É aquilo que pode ter diminuído e pode ter aumentado. A gente não considera que tem uma faixa estatística confiável, porque se ele foi positivo e negativo, eu não considero. Então, o que a gente pode perceber? O que diminuiu o risco? A vortioxetina parece que pode diminuir. O lítio, que é um estabilizador do humor, que realmente diminui risco de suicídio em outros quadros. E ali embaixo a gente tem os estimulantes, que nesse estudo mostraram diminuição do risco de suicídio. Eles são totalmente para a esquerda. Já totalmente para a direita, a gente tem os benzodiazepínicos, aumentando o risco de suicídio. E a gente tem alguns medicamentos, como por exemplo a paroxetina, como antidepressivo, que parece aumentar o risco, só que como ele tem variação ali, mesmo que pouquinho para um lado ou para o outro, a gente não considera que estatisticamente foi significativo. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que parece que antidepressivos, estabilizadores do humor e antipsicótico não têm diferença em relação ao risco de suicídio, e os estimulantes parecem sim diminuir risco de suicídio, e benzodiazepínico aumenta risco de suicídio. Mas parece ser um estudo aí para longo prazo, a gente poder começar a avaliar impacto positivo e mais uma alternativa, especialmente quando a gente fala de transtorno borderline, que é algo que os pacientes, especialmente pela demanda, pelo sofrimento, buscam muito essa questão da farmacoterapia. Lembrando que a psicoterapia é super importante, a gente precisa associar.